Fala, gente, tudo bem? Nós estamos ao vivo com o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Global Podcast, e hoje, com a honra, juntamente com o meu amigo apresentador, pastor coach, pastor Cassiano Silva, que honra estar contigo aqui nesse primeiro podcast, edição número 001. Uma maravilha, né, Léo? Que maravilha. Começou de uma forma incrível. Hoje nós estamos aqui com o Anderson Claro, que é um cara incrível, é uma bênção. Ele como um grande empreendedor e também como uma história incrível de transformação, de salvação, né? A linha relacionada à espiritualidade. Vai ser algo incrível, tenho certeza. Olha, que a galera que está com a gente vai ser abençoada. O nosso primeiro episódio está bom demais. Que história inspiradora, fantástica. Nós vamos contar um pouquinho da história de vida do Anderson Claro. Ele é uma benção. É uma benção. Dá um oi pra galera aí, negão. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado em ser o primeiro entrevistado desse novo projeto. Abrir com chave de ouro. Abrir com chave de ouro. É verdade. O pastor, a gente tem uma amizade de bastante tempo já. Ele foi parte muito importante dessa minha volta para Jesus. E estar aqui hoje é muito gratificante, receber esse convite. E está sendo um prazer estar contigo pela primeira vez. Que maravilha. Mas tenho certeza que será uma conversa muito produtiva, onde realmente frutos vão se criar. Amém. A partir de frutos que Deus já tem proporcionado. Eu creio. Aproveitar você que está assistindo a gente, que você possa já compartilhar aí, envie para pelo menos 5 pessoas a história do Anderson, nosso podcast global, que você se inscreva aí no canal onde você está assistindo esse conteúdo, deixe aqui o seu comentário, né? Deixe o seu joinha aqui, você vai estar ajudando a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Pastor Cassiano Silva, a história de vida do nosso convidado de hoje realmente nos leva para um momento de reflexão. Exatamente. Pelo tempo que a gente está vivendo hoje no Brasil, principalmente, né? Nós estamos vivendo um momento aí de bastante polêmica nas redes sociais relacionada ao nosso tema de hoje. Recentemente, o pastor André Valadão, né, sofreu uma série de ataques por simplesmente se posicionar dizendo: Deus ama o pecador, mas ele rejeita o pecado, né? Resumindo essa história toda que a gente está vendo hoje na internet no Brasil, é dizer assim: o ser humano precisa se adaptar às escrituras, né? E não a Bíblia se adaptar à modinha, à onda, né, das pessoas. Então, a gente vai entrar nesse assunto hoje bastante... não vou dizer polêmico, porque a gente que já é acostumado a ver Jesus transformar vidas, a gente sabe do poder do Evangelho, né? Mas talvez algumas pessoas ainda, talvez nunca viveram, nunca ouviram e viram, né, a transformação. Talvez só ouvem falar de que Jesus transforma, né, as pessoas, de que Jesus ele transforma a homossexualidade, mas talvez nunca conheceram alguém que teve a vida transformada. E hoje nós vamos contar a história do Anderson Claro. E eu queria que o senhor fizesse esse início, essa introdução, perguntando para o Anderson contar um pouquinho da vida dele, que começa lá na infância, né, pastor? Claro. Pois bem, Anderson, a gente conversou muitas vezes relacionadas... Eu acho que quase que tu pode contar a história por mim já. e a gente tem toda essa aproximação. Eu lembro da primeira vez que você veio, a forma que você sempre se entregou nos cultos, nas reuniões. E não é só essa questão, né, relacionado ao que nós vamos falar sobre a espiritualidade, que é incrível, tenho certeza que vai impactar as pessoas. Eu uso uma frase, né, que o Anderson é uma resposta de Deus para essa geração que tem crise de identidade, essa geração que está nessa confusão espiritual. E a gente entende, né, que para cada geração, para cada momento, Deus levanta pessoas com uma resposta. E eu tenho certeza, você é uma resposta de Deus, não tenho dúvida alguma. Então, e também tem toda a questão empreendedora também, um grande empreendedor, visionário. Mas vamos começar com o Anderson. Quem é o Anderson, né, nessa questão espiritual, relacionado a Deus, relacionado a essa parte que você ficou preso, né, relacionado à homossexualidade por muito tempo. Então, eu queria que você falasse para a galera aí. Então, hoje, se tu me perguntar quem é o Anderson, até um outro podcast que eu falei esses dias, quem é o Anderson? Primeira resposta, o Anderson é filho de Deus. Glória a Deus. Hoje eu me vejo como filho. E eu acho que quando a gente isso. entende isso, e essa questão de paternidade, de filiação, ela é clara, nós entendemos quem nós somos
E as pessoas correm muito atrás de entender seu propósito. Mas qual é o meu propósito? A gente entender propósito, entender quem você é. Sim. Se você entender quem você é, o propósito vai ficar claro na sua frente. Exato. Hoje, durante muito tempo, eu vivi uma distorção do meu propósito, uma distorção de quem eu era. Isso foi dado a várias circunstâncias de uma vida inteira. Eu tive uma infância muito tranquila, nunca tive problemas nenhum. Até muitas pessoas ligam, às vezes, situações de homossexualismo com abusos na infância, ou coisas desse tipo que eu nunca passei. Traumas, né? 90% a 92% tem um histórico de algum abuso. trauma, que eu nunca tive nenhum trauma, então eu não entendia o porquê dessa tendência a isso. Porém, com a adolescência, eu queria esconder isso, ou como fugir disso, por vir no contexto cristão, família cristã. Então, ali dos meus 10, 11 anos, até os meus 20 anos, eu vivi imergido na igreja. Eu ia para a igreja todos os dias. Eu tinha compromisso de segunda-feira, compromisso terça-feira. Você nasceu num lar cristão. Mais ou menos. Eu vou te explicar o porquê do mais ou menos. Os meus pais não eram cristãos, mas meus avós eram, meus tios eram pastores. E eles Eu vinha de uma família toda cristã, assim. Meus pais não eram, iam num culto ou no outro, mas não eram firmes como hoje são, mas não eram na época. Então, minha avó, que foi a responsável por me levar para a igreja, com uns 10 anos, escolinha dominical, aquelas igrejas bem tradicionais. Sim. Ali com 13 me batizei. E foi um processo, acabei trocando de igreja e passei a adolescência inteira muito envolvido. Adolescentes, depois fui líder de adolescentes, jovens, participei de louvor, intercessão, envolvido em todos os ministérios, porque eu ia todos os dias para a igreja. Eu lembro que teve momentos que eu orava muito, eu jejuava muito, eu tinha uma vida muito intensa com Deus. Mas isso, de certa maneira, era porque eu queria... Eu passei a adolescência inteira dizendo, Deus, eu não quero, não aceito. Só que chegou num momento onde eu acabei me envolvendo com uma pessoa, que inclusive também era da igreja. E acabei comecei numa festa, e foi quando eu estava fora da igreja. Foi um passo, assim. Muito rápido. Muito rápido. Eu estava num culto de jovens ainda, uma pessoa me convidou, vamos numa festa. Eu nem sabia, nunca tinha botado uma gota de álcool na boca, nunca tinha feito nada de errado. Era aquele raiz, assim. Certinho. Certinho, ali com 20 anos. E eu acabei indo para uma festa, bebi, usei coisas... Ainda também tive acesso a drogas, fui para uma rave, um monte de coisa. Isso deu uma brecha, uma abertura para ali 10 anos afastado de Deus, vivendo relacionamentos. E eu fui voltar para a igreja aqui, né? Depois de todos esses Ficou anos. 10 anos afastado da igreja 10 anos. por um convite que você recebeu no final de um culto, vamos dizer. Claro, mas que isso foi uma brecha, né? Uma porta que se abriu, depois surgiram outros convites, semana após semana. E como eu falei para o pastor uma vez, eu não me sentia mais... filho. Filho. E eu não sentia mais pertencente. Eu continuei indo em alguns cultos, mas cada vez menos, até que eu totalmente me afastei, porque eu me sentia impuro, me sentia sujo, me sentia não merecedor de estar naquele ambiente. A primeira coisa que eu fiz, já não ministrei mais, já não subi em altar mais, porque eu não me sentia em pecado. Sim. E realmente eu acho que foi o correto naquele momento de afastar. Só que isso gerou 10 anos afastado de Deus. E quando eu entrei aqui de novo... Eu até esse dia estava pensando nesse processo de volta para a igreja e eu lembrei de uma música, né, que pastor disse que eu fui muito intenso desde quando eu voltei, né? Porque mesmo quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então quando eu voltei, que eu senti aquela energia da igreja de novo, eu disse, meu Deus, eu nasci para isso, não consegue mais ficar E começou aquele longe. processo de aos poucos e voltando para a igreja. Inclusive tu veio, mas veio trazer uma amiga que estava passando pela necessidade, né? Uma amiga me convidou para vir com ela, porque ela não estava tão legal, ela acabou vindo e ela hoje nem mora mais no estado e eu acabei ficando na igreja até hoje. Foi uma coisa que Deus fez para que acontecesse, assim. E foi um processo. Quando as pessoas me falam, mas fulano está na igreja, começou na igreja, não mudou tal coisa. É um processo. Eu levei mais de um ano... vindo na igreja, até que as coisas foram mudando. Eu até disse, pastor, ele foi muito sábio, porque ninguém me falou, não pode mais beber, não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. O Espírito Santo foi convencendo. Essas coisas não condiziam mais com a pessoa que eu estava me tornando. Sim. E aos poucos isso tudo foi sendo deixado de lado, até que, assim como é o processo de sair, que às vezes tu começa, eu vou numa festinha hoje, e tem um demônio que é do nada a ver, né? Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso é um demônio que está assolando essa geração. Demônio não tem nada a ver. O nome dele é o sobrenome, né? E tu começa com isso, mas isso não tem nada a ver. Vou beber hoje que não tem nada a ver. Não sei o que não tem nada a ver. E tu começa aos poucos. Hoje o pastor sabe que a gente sai, eu raramente bebo qualquer coisa. Hoje eu não acho que é um pecado beber, não tem problema. Mas eu sei que isso pode abrir brechas para outras coisas. Eu que já vivi muitas coisas, eu prefiro não fazer. Para me guardar mais em santidade, mais puro. Claro que é uma opção de cada um, mas cada um tem que saber aonde Sim. o seu ponto fraco, exatamente. Se ali faz mal, a Bíblia diz, né?
eu tenho que me desviar da aparência do mal. Então, se eu corro o risco, né? Você falou uma coisa bem importante sobre a questão beber. A Bíblia não fala contra beber, a Bíblia fala contra embriagar-se. Mas se a pessoa tem um histórico familiar ou se ela já teve um problema relacionado à bebida, não beba. Se eu pegar uma faca e colocar agora aqui, você pode cortar uma picanha top para nós comer, porque gaúcho gosta de picanha. E o pastor gosta. Mas pode dar uma facada. Sim. Né? O problema é a faca ou o problema é quem está manuseando? Então, se a gente não consegue, né, não consegue ter domínio e controle sobre aquilo, então melhor não fazer. Tu está completamente certo. Aí depois que você se afastou da igreja, foram 10 anos que você viveu desviado da igreja, fora dos caminhos do Senhor. Sim, 10 anos. E aí você começou então a se envolver no mundo do homossexualismo. De várias coisas. Primeiro foi festas, depois me envolvi com várias pessoas, do homossexualismo, droga, bebidas, tudo. Foram 10 anos onde eu ouvi de muitas pessoas. Quando eu estava na igreja, eu ouvi de muitas pessoas assim: tem que viver a tua vida, tem que sair, não sei o quê. Tem que as pessoas falam isso. Tu é jovem, que tu quer enfiar todo dia numa igreja. E aos poucos aquilo foi minando a minha cabeça também, sabe? Então, claro, o convite depois do culto para aquela festa, ele foi a porta que se abriu. Porém, aquilo já estava no meu coração há mais tempo, já vinha sendo construído. Ninguém se desvia da noite pro dia. Isso é uma construção, tu vai te afastando e aquilo acaba acontecendo, né? E nesses 10 anos eu vivi relacionamentos, de morar junto, vivi várias coisas, enfim. Mas foram momentos onde Deus ainda assim me guardou. Por muitos momentos, Deus me guardou. Eu sei que, eu até quando voltei para a igreja, tive um sonho não, eu estava orando, Deus me deu uma visão, que eu me vi dentro de uma festa, andando, te contei já isso, né? Quando me vi dentro de uma festa, andando, e eu estava orando no meu quarto, foi logo depois que eu voltei para a igreja, assim, eu estava orando no meu quarto, e eu cheguei de um culto, e o culto tinha sido muito legal, eu cheguei do culto, e eu disse: Deus, o que eu vivi na igreja, eu quero viver contigo no meu quarto, viver no meu íntimo, porque ir lá é muito fácil. Sim. E eu cheguei no meu quarto, coloquei uma música. Não, primeiro eu cheguei no meu quarto e comecei a assistir uma live de um outro pastor, e ele tava ali orando, revelando várias coisas, e eu assistindo aquela live, e eu lembro chorar, eu tava correndo lágrimas assim, assistindo aquela live. Eu fui pro meu quarto, comecei a orar, e Deus me mostrou uma festa, que foi uma das primeiras festas que eu fui. Eu via o sítio que era, eu vi o lugar que era, no sonho. Deus me mostrou aquele lugar. E Deus disse: olha para baixo. Eu estava como se eu estivesse em cima, eu olhei para baixo e eu vi aquela multidão de pessoas e eu me vi no meio das pessoas. Meu Deus. E eu me vi andando e dançando, assim, meio desorientado no meio daquelas pessoas e aquilo tudo como se tivesse uma sombra em cima daquelas pessoas, como se tivesse um prédio fazendo sombra. Era um pouco escuro, assim, uma sombra. E só em cima de mim tinha uma luz. Olha e Deus aí. disse: olha de novo. E quando eu olhei de novo, tinha uma mão que ficava sobre mim, e onde eu andava, aquela mão me cobria. E naquele dia o Senhor me falou assim, ó: nesse dia, Satanás, ele ceifar a tua vida. Meu Esse Deus. dia, e eu te guardei naquele dia, porque eu tinha um propósito na tua vida. E eu lembro que eu chorei muito no meu quarto, agradeci muito a Deus naquele momento. E foi muito claro quando Deus me trouxe isso. E além de muitas outras experiências na igreja, então Deus foi... Primeiro ele me trouxe muito para essa parte espiritual, que eu gosto muito. Então foi me trazendo isso. E depois a outra parte, porque por mais que eu já estava vivendo essas experiências com Deus, aquelas coisas de desejos e do que eu vivia antes continuavam me afrontando. E eu vou te falar que eu até conversei com algumas pessoas já que passaram por situações parecidas, que por mais que tu te converte, tu aceitou Jesus, tu mudou, tu escolheu essa mudança de caminho, Satanás, ele não brinca de ser Satanás, né? Sim. Ele não vai deixar de tentar, ele tá ao nosso derredor o tempo todo. É. Então é algo que a gente vai ter que lidar a vida inteira. A vida inteira. Quando eu era adolescente, eu não tinha essa maturidade de entender isso. Eu orava e dizia, eu orava, jejuava e dizia: Deus, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir isso. E hoje eu entendo que não é essa a questão. A questão é a renúncia diária. É negar a si mesmo, Exatamente. a cruz e siga-me. Então é basicamente isso. Então hoje eu consigo ver de uma maneira diferente. Mas eu entendo que Deus permitiu que eu passasse esse processo todo desses 10 anos, que eu vivesse todas essas experiências, e Ele me guardou durante todo esse período para que hoje realmente eu tivesse autoridade para falar com pessoas. Porque eu vejo que nós estamos numa contramão do mundo hoje. Isso que o pastor André Valadão está falando, isso que eu estou vivendo, é algo totalmente ao contrário do que o mundo tem trazido hoje, né? Que é, de uma certa maneira, deixando tudo mais normal. Tudo é normal, tudo é aceitável. Sim. Né? Uma inclusão. Porém, até onde isso é correto, né? Até onde eu acho que sim, tem coisas que você vai receber um homossexual num culto. De certa maneira, essas pessoas elas têm que ser acolhidas. E acho sim que as igrejas têm que conseguir
trazer essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas chegam a Jesus como elas estão, mas elas não permanecem como elas estão. E não é uma opção da pessoa permanecer ou não. Existe uma mudança. Se existe realmente um toque de Deus ali, se existe uma presença de Deus ali, essa pessoa, ou ela vai acabar saindo da igreja realmente porque ela não quer essa transformação, Sim. ou o Espírito Santo vai transformar. Exato. Então essas pessoas, eu entendo que o André Valadão hoje traz essas pessoas de uma maneira, traz a luz, essa verdade da palavra, mas que a gente tem que sim trazer isso de uma maneira mais, de certa maneira, inclusiva, não aceitando o pecado, mas trazendo o pecador. Olha só, para você que está assistindo agora o nosso podcast Global Podcast, e a partir daqui a gente já pode até dar um nome para o nosso episódio de hoje, pastor Cassiano, que é Jesus transforma o homossexualismo? Sim, nós estamos aqui conversando com o Anderson Claro, que viveu 10 anos, né, numa vida totalmente errada, de pecado, e a gente hoje vai afirmar, realmente, Jesus ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. E baseado no que você está falando para a gente, existe não só a parte espiritual do negócio, mas a vontade de você querer fazer a vontade de Deus. Porque, como você disse, todos os dias você precisa fazer uma renúncia, né? Todos os dias a tua carne, aquela luta de espírito contra a carne, ela vinha, ela aparecia. Mas aí você tinha agora a diferença. Agora você tem força para lutar contra isso, porque você tem Cristo, né? Olha que fantástico que é essa... E é muito na linha do entendimento também. Eu acho que as pessoas às vezes querem espiritualizar tudo. E não é assim. É entendimento. Tu entendeu quem tu é. Primeira parte. Tu entendeu para que tu foi gerado, por que tu foi criado. Hoje eu entendo que Deus me criou com um propósito, e que esse propósito é de transformar a vida de outras pessoas, que esse propósito é de ter uma família, que esse propósito é de ser uma pessoa, um homem de Deus. Hoje eu entendo isso. Para viver esse propósito que eu já vejo, eu preciso abrir mão de certas coisas que não condizem com esse propósito. Então é muito racional. Não é só... Porque se a gente for pegar na nossa alma, na nossa parte mais de vontades, não é o que tu quer muitas vezes. Mas não, a gente não pode se guiar por isso, né? Não. Nós somos guiados por vontades, por desejos. Somos guiados por princípios. Porque a vontade é uma coisa que dá e passa. Estou com vontade de matar um, mas não mato porque eu tenho princípio. Eu queria fazer uma pergunta. No meio de todo esse tendel, 10 anos, é muito tempo. Tenho certeza que em muitas ocasiões tu lembrou, tu pensou, tu sentiu falta. Teve algo em específico assim, Anderson? Específico. Nós não anotamos nada aqui, né? Nós estamos fazendo, deixar fluir. Em algum momento específico, assim, que de repente foi o êxtase do prazer, da festa, da música, da droga, do sexo, enfim... que estava muito legal, humanamente falando, né? De uma forma carnal. Mas chegou assim, aquele ápice assim que daí a pessoa, cara, o que eu tô fazendo aqui? Teve alguma coisa em específico assim que tu falou, meu Deus, e agora não tem mais volta? Uma coisa que te marcou assim em algum ambiente que você estava? Olha, eu acho que já, sim. Inclusive essa festa que Deus me mostrou nessa visão foi um dos dias, porque eu me lembro que eu entrei nessa festa, a gente começou a beber, eu usei algumas drogas ali, e eu não lembro nada dessa festa. Eu lembro de ir embora no outro dia. Deus. E foi uma festa de um dia inteiro, assim, tipo, de dia, de noite, foi uma rave inteira. Então, esse dia eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que, tipo assim, eu não lembro nada que fizemos o dia inteiro. Então, eu pensei, naquele momento, eu pensei, não, naquela época eu já pensei isso, mas isso não é Deus guardar. Tu tá afastado, teus pais, mas tu sabe. Nesse tempo que você estava fora, teus pais, eles estavam convertidos? Minha mãe, sim, Ela orava por você. Sim, com certeza. Quando falou daquela... Porque tem uma frase bem interessante, Anderson, assim, que é legal nós falar isso, é para desmistificar a religiosidade. O que é importante? Quando falou que tinha uma mão ali que te guardava, na hora eu liguei, não sabia que era tua mãe, a questão da intercessão. Porque tem aquela frase, quem tem promessa não morre. Morre? Sansão tinha promessa e se ferrou, né? Mas o que acontece? O que livrou você de não ser totalmente destruído, consumido pelo mal, porque tu estava num ambiente totalmente negativo. O que foi? Foi a oração, a intercessão da tua mãe. Que lá em Salmos diz, né? Que os céus é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O que acontece? Quando tem alguém orando por alguém que tem promessa, que tem um propósito, automaticamente aquela pessoa que intercede,
ela abre como se fosse um canal, um caminho do céu para a terra, da terra para o céu. Aí realmente estava a mão de Deus. Se, por exemplo, não tivesse ninguém intercedendo. Sabe aquele sentimento que do nada vem um sentimento de vontade de orar por alguém? Com certeza é Deus batendo na porta do nosso coração para que a gente ore e abra um caminho de livramento, de proteção. Com certeza Deus gerou um sentimento de oração, um sentimento de oração na tua mãe para interceder. Por isso que a mão de Deus estava lá. Caso contrário, tu poderia sim ter sido ceifado, que tu nem lembra o que aconteceu na festa, né? Eu tenho um tio também que eu tenho certeza que orou muito por mim. Que é pastor também? Que é pastor. Deus recolheu ele agora na pandemia. Ele era bem velhinho já, tinha 75 anos. Nossa. E a gente conversava e ele dizia, não, você tá vivendo uma fase, vai passar. Uau. Deus tem um propósito. Glória a Deus. E eu tô orando. E ele me dizia isso cada vez que ele me via. E eu pensava, que bobagem, sabe? Na época eu não entendia, né? E hoje eu entendo que também, creio que Deus usou muito ele para orar por mim também. Com durante todo aquele certeza. período. Olha, tem até um ditado que diz muito assim, que a gente se cria ouvindo da mãe, né? Ah, que a palavra da mãe tem poder, né? Cuidar. E de fato, né? Mãe e pai têm o poder de amaldiçoar ou de abençoar o filho. Exatamente. E muitas das vezes a gente acaba, né, lançando muitas maldições como pai e como mãe na vida dos filhos. Mas quer dizer, se a palavra de um pai e de uma mãe tem poder, você imagina a oração de uma mãe, o poder da oração de quem gerou a oração de uma genitora sobre a vida do filho. É algo muito poderoso. Né? Se a gente imaginasse o poder da oração que tem de uma mãe por um filho. E é por isso que eu quero aproveitar já aqui e deixar para você, mãe, que talvez esteja nos ouvindo, que está vivendo isso, né? Como viveu a mãe do Anderson, de ter o filho longe da casa do Senhor, vivendo no mundo. Nunca desista de orar pelo seu filho. Glória a né? Deus. Nunca desista de clamar pelo seu filho. A oração de uma mãe é muito poderosa. E essa mão que você sentia, como o pastor Cassiano falou, eu também, na hora que ele falou, eu senti isso. É o poder da intercessão, o poder da oração de uma mãe, de um pai. E eu queria que você falasse para a gente, Anderson, a partir de agora, como é que está sendo para ti esse novo tempo que você está vivendo agora. Porque lá no início, quando você começou a falar, você disse assim, que agora ficou claro para você, né? Teu sobrenome vem muito nesse momento. Para o Anderson, está claro que agora ele encontrou a verdadeira identidade dele com Cristo. E aí começa a mudar tudo na mente da gente, porque claro que tem a parte espiritual do negócio, mas agora a nossa mente tem o poder também. Aquilo que a gente pensa começa a se transformar em ação, né? Provérbios diz, assim como pensa em teu coração, assim é. Olha só. E como é que está sendo isso agora, já que está claro nos teus pensamentos de quem você é filho? Está claro de quem eu sou filho. E eu tenho uma clareza que Deus ele tem um plano muito grande para minha vida e por isso que Ele me guardou durante tanto tempo. Porém, ainda não está tão claro como que isso vai acontecer. Eu falei para ti esses dias, pastor, eu não consigo ver como, mas eu sei que vai acontecer, eu sei que Deus está fazendo. É que Deus não revela todo o caminho. Não, Rapaz, essa parte é muito forte. E tem uma frase que faz parte da minha vida também, que eu digo assim, ó, eu não sei como, eu não sei quando e não sei de que forma, mas eu sei que vai acontecer. Deus e esse sentimento é muito real. Claro. Né? Deus esse ano tem aberto muitas portas no meu trabalho. Então eu tenho hoje um salão de beleza, uma equipe grande, um salão de beleza grande em Novo Hamburgo. Que você já trabalhava com isso antes? Já tinha o meu salão antes. Porém, de um tempo para cá, eu acabei me tornando embaixador de uma marca de cosméticos. Olha aí. E eu comecei a ministrar cursos. E esse ano eu ministrei muitos cursos em mais estados do Brasil, no Rio de Janeiro, no Ceará. Agora vou ministrar curso em São Paulo. Então, abrindo muitas portas. E eu tenho visto isso de estar viajando o tempo todo ministrando cursos, cada semana numa cidade diferente, turma de 30, 40 pessoas, como uma preparação. Agora eu fui convidado para... No final desse ano eu tenho 4 palestras. Olha aí. Vou palestrar num evento grande, uma imersão. Então eu vejo que Deus já está... Eu consigo ver claramente que Deus está me preparando. Onde eu estou de uma maneira técnica, onde eu palestro da minha área, mas é para ter essa intimidade com pessoas. Sim. Eu entendo que há uma preparação de o Deus. O propósito, ele está sendo cumprido. Porque... Que é falar de Cristo também. Exatamente. Sim, hoje até muitas pessoas acabam vindo para minhas redes sociais em função do meu trabalho. Mas elas veem ali coisas que eu posto no culto, de uma mensagem da Bíblia,
coisas que eu vou postando, as pessoas me mandam. Nossa, André, tem uma pessoa que mandou esses dias, eu voltei pra igreja por vendo teu stories. Quando eu vi que tu voltou, eu vi que eu podia voltar também. Uau! Então, Olha só. Se sentiu merecedor também. também. Glória a Que Deus. benção. Então, e é uma pessoa que passou por situações muito parecidas com as minhas, assim. Uhum. E então eu vejo que nas pequenas coisas, né, que hoje eu vejo que é do meu trabalho, mas Deus tem me usado como testemunho mesmo sem falar de Jesus muitas vezes. Né, eu gosto muito de uma frase que diz que fale de Jesus e se precisa use palavras. Então eu vejo que muitas vezes eu estou vivendo isso, assim, nos cursos, esse acolhimento com as pessoas, esse amor que eu consigo transmitir para as pessoas nos cursos, essa virada de chave na carreira de muitos profissionais, que as pessoas acabam se tornando gratos e acabam acompanhando o trabalho e acabam vendo, não, mas esse menino tem uma coisa a mais nele. E as pessoas acabam procurando Jesus. Em cursos que às vezes eu tô, que eu falo, e eu sempre acabo falando, não, mas tem algo a mais, e eu falo, é Jesus. E eu falo isso nos cursos. E eu tenho muitas pessoas, até que na igreja, um casal eu conheci num curso esses dias, que estão congregando aqui já. Olha aí. Então, pessoas que Deus tem conectado. Então eu falei pro pastor, ele falou esse dia, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu falei pra ele, tá, mas quando vai começar? Ele disse, já começou. Só que hoje eu vejo que esses cursos, pelo Brasil todo que eu tô dando, é uma preparação para algo maior que Deus tem pra minha vida. Hoje eu me vejo pela fé ministrando a palavra. Eu me vejo isso. As pessoas falam que antigamente eu cantava no ministério que eu era. Por que tu não volto a cantar? Porque eu não me vejo cantando. Sim. Eu me vejo pregando. Eu me vejo como nome de Deus. Eu duvido o cara para trazer mais gente na igreja do que ele. Olha que benção. E é em tudo. É no Life Peace Business, é no culto na quinta-feira, é no culto no domingo. Vai incendiar. Agora eu não tô mais indo tanta gente, porque eu tenho vindo menos também para os cursos. Mas pelo fato muito que você vem, é uma galera que vem junto, né? No Business esses dias, no evento que nós tivemos ali, umas 15 pessoas, eu acho que eu trouxe no Business. E, então a gente vê essa questão. Mas, cara, quando o Anderson falou essa questão, e 90 e poucos % são pessoas que têm essa tendência ao homossexualismo, lesbianismo, enfim, que são pessoas abusadas, rejeitadas, enfim. Porque tem os ciclos, né? O ciclo da geração, tem o ciclo da infância, da adolescência e juventude. Então, são ciclos. E como a gente tem essa formação especialista em pessoas ali pela Febracis, né? Por isso a questão desse termo coach, né, Léo? Eu fiz uma sessão com o Anderson, inclusive eu pedi para que ele fizesse também. Fez vários, no fim passou de mim. Olha que maravilha. Uma coisa que eu admiro muito no Anderson, assim, ele honra muita gente, ele é muito grato. E, cara, se você dá uma direção, ele vai e faz. Porque eu tenho uma frase que eu uso também assim, Léo: não me chame de meu pastor e nem meu mentor, senão me obedece. Óbvio, né? Quando você está nomeando alguém, você está dando autoridade para aquela pessoa. E tudo que tu honra, tu acaba atraindo. Então, a gente vê muito nisso na vida do Anderson, né? Mas eu fiquei encucado. Eu falei, caraca, da onde que surgiu, né, esse sentimento? Como que surgiu? Nós ficamos... E a gente foi entender bem depois, né? Cara, eu queria que tu falasse. Acho que isso é muito importante, porque quando tu falou sobre a questão do poder da mãe, de abençoar e amaldiçoar, mas tem coisas que são conscientes, por exemplo, uma mãe, eu não quero esse bebê, eu vou abortar. Sim. Né? Ou tem coisa que é inconsciente, né? Ou não tem a intenção. Entendimento. Exato. Mas que também tem a influência e tem esse poder. Tudo que você identifica, você consegue destruir e anular. Mas, cara, o que você não identifica, tu pode ficar refém, escravo daquele por anos. Eu queria que o Anderson falasse sobre uma coisa que eu não entendia na minha adolescência, porque eu passei a adolescência inteira orando e jejuando e pedindo para Deus que eu não queria ter esse sentimento, eu não queria ter essa atração, eu não queria ter nada disso. Que eu não aceitava, eu rejeitava, eu orava a adolescência inteira. E não mudava. E eu me lembro, assim, na infância, na escola, quando tinha a educação física lá, tinha as meninas e as meninas brincando. Se eu... Aquela coisa de namoradinho de escola, eu sempre, desde criança, eu olhava pro menino, eu não olhava pra menina. Era uma coisa já desde criança. E eu pensava, quando eu me desviei, eu pensei assim, não, mas eu não nasci assim, não pode, porque desde pequeno não aconteceu nenhuma situação que me levou a isso. Então, eu nasci assim, então Deus me fez assim. Algo natural. Deus me fez assim, então tá tudo certo. Vou ter que aceitar isso e a Bíblia tá errada. Eu pensei isso lá quando eu me desviei a primeira vez. A primeira vez não, quando eu me desviei, a única vez, em nome de Jesus vai ser a única. Mas quando eu me desviei, eu pensava isso, porque eu não conseguia entender. Quando a gente conversou, eu e o pastor, e a gente começou a tentar entender o porquê disso, porque abuso não tinha acontecido nenhum. Qual a origem, né? E a gente chegou numa situação onde, quando minha mãe estava grávida, a minha mãe, ela desejava uma menina. Olha só. Só que eu sabia disso, que minha mãe não escolheu nome para menino, ela só tinha nome de menina, que eu nasci. E daí no outro dia eu fui registrado, ela não escolheu o nome, meu pai foi lá e botou um nome, ela nem sabia que nome ia ser, então nunca teve essa relação de chamar de filho, ou de falar o nome.
E minha mãe, ela fala, Ander, quando eu falo isso no podcast, eu falei num outro esses dias, ela falou, para de falar isso que não é verdade. Eu não queria uma menina. Eu achava que era uma menina. Pra mim, tanto fazia. Quando eu vi que era uma menina, eu fiquei super feliz. Sim. Minha mãe disse isso, que ela nunca desejou a menina, mas que ela tinha na cabeça dela certeza que era uma menina. Então, Chloe, inconscientemente, Sim. ela esperava uma menina. Por mais que ela não desejasse a menina, mas ela esperava uma menina. Quando nasceu, ela me disse, fiquei super feliz. Então não houve essa rejeição de não querer um menino. Mas o ambiente todo já estava programado por uma menina. O nome que ela pensava, por mais que ela não falasse, que ela tinha escolhido de menina. Mentalmente, era uma menina. Todo enxoval. Na verdade, o enxoval era amarelo e verde, não era rosa. Mas não era azul também, tu entende? Era um enxoval que desse pra qualquer um, assim, porque ela não queria saber se era menino ou menino até nascer. Sim. Então, se criou eu acredito que se criou todo um ambiente onde Satanás, com toda a sua astúcia, conseguiu mover isso para que acontecesse isso, criando uma crise de identidade, já era um bebê, e criou toda essa situação para que desde pequeno já vim trazendo isso, sabe? Então, hoje eu consigo visualizar que foi disso, se for pensar em algum momento específico. E foi tão forte que eu falei, cara, então tá aí, vamos reúne a tua mãe, vamos lá no salão, choramos pelo salão. Foi incrível, né? Uma que ela hoje é cristã, né? Uma mulher de Deus, uma benção, porque foi lá na ignorância, na falta de conhecimento e tal. Aí eles fizeram a questão da validação, os dois na frente do outro, assim. Foi cara, bem legal. foi incrível, incrível. Parece que aquele prédio, lá, o salão dele tem 3 andares, parece que explodiu aquele negócio, sabe? Foi muito nós já tínhamos visualizado isso, né? Nós tínhamos entendido isso, mas ainda assim eu pensava, mas será que eu acreditava, claro, mas eu pensava, mas será que só para o meu homem pensar isso gerou toda essa diferença? E daí esse ano eu fui pro Muriá, que é aquele retiro da Lagoinha, e eu estava no Muriá, lá em Minas, e a pastora não falou com ninguém, ela não falou com ninguém. Ela chamou eu no meio das pessoas e disse, essa rejeição da barriga da tua mãe vai se quebrar hoje. Só. Que forte. E daí ela falou que também esperava uma menina e era um menino, ela revelou tudo isso num culto lá, dentro de um retiro. O retiro foi inteiro para mim. Imagina. Tudo que a gente já tinha visualizado, Deus me mostrou lá. Que bênção. E veio um pastor também falar comigo, orou comigo, e ele repetiu as palavras que o pastor Cassiano falou no aniversário da igreja. Ele disse, Deus vai te dizer que Deus vai te levar por lugares, tu vai chegar a lugares que pastores ainda não chegaram, que Deus vai te usar para resposta para essa geração. Tudo que o pastor já tinha uma vez profetizado, ele profetizou igual. Um cara que nunca tinha me visto, um pastor lá em Minas, profetizou a mesma coisa. Então Deus confirmou naquele retiro tudo que a gente já vinha... Toda vez que Deus fala, é importante entender isso, né? Toda vez que Deus fala algumas vezes a mesma coisa, é só para trazer certeza e tirar todas as dúvidas do coração. Sim, essa profecia que Deus ia me levar por vários lugares, tal, que foi antes de eu começar a dar curso como eu dou hoje, de viajar. Eu não fazia isso no ano passado. Eu não fazia isso. Foi aniversário do ano passado, Léo. Olha aí. Deus me deu uma mensagem para entregar pro... Não, e daí foi assim, ó. Ele foi a 4ª pessoa no mesmo culto. Eu tô sentado no culto, a menina me falou isso. Deus manda te dizer que ele te vê como pescador de vidas, tal. A menina saiu. Passou uns minutos, veio outra. Veio 3 diferentes. 3 irmãs diferentes pra falar a mesma mensagem. Quando eu tô orando, assim, que eu abro o olho, tá a igreja inteira orando pra mim, pastor, você vem aqui. Glória a Deus. Ele foi a 4ª pessoa do mesmo culto que me falou a mesma coisa. Daí eu viajei pra Minas esse ano, lá não cheguei lá, um pastor me falou a mesma coisa. Que forte. Tá frito, tá perto. Pastor Casseiro, eu gostaria que o senhor abrisse aqui um parênteses agora, para falar com quem está nos assistindo. O senhor tem um entendimento muito melhor do que eu. Existe algumas orações que a gente precisa fazer, né, quando a gente se depara com pessoas com crise de identidade, né, como viveu o Anderson. Agora, o que eu pergunto para o senhor existe uma forma e existem orações que têm o poder de fazer quebra de maldição lançada e de maldição hereditária, né? Com certeza, com certeza. Para alguém que está nos assistindo agora, que talvez se identificou com o que o Anderson acabou de falar, né? Mas, ao contrário do Anderson, essa pessoa talvez esteja com essa crise de identidade hoje porque teve uma maldição lançada, né, da mãe e do pai. O que é importante? É um processo, na realidade, sabe, Léo? A pessoa precisa ser acompanhada. Quanto tempo nós estamos juntos, né? Caminhando juntos? Uns 2 anos, pelo menos. Entendeu? Porque o que acontece? Jesus, aceitar a Cristo é um evento. A conversão é um processo. Entende? Então, são 2 coisas diferentes, mas que elas se completam. A pessoa pode vir ali aceitar Jesus, só que a religião diz assim, aceitou Jesus, tem que mudar tudo. Cara, não é assim. A religião fala. É um processo, é um processo. Olha quanto tempo Pedro andou com Jesus, cara, e estava arrancando a orelha dos outros e tava, 2 puxava a espada, entendeu? Jesus tem o poder de fazer qualquer coisa? Tem, mas não depende só dele, depende da gente.
porque eu só vou desenvolver aquilo que eu entendo. Então, a conversão é algo muito pessoal e muito individual. O aceitar Jesus pode ser coletivo, mas a conversão é individual, como a salvação é individual. Então, precisa ser feito esse processo de quebra de maldição, precisa ser identificado isso, né? Precisa ter um acompanhamento. Né? O Anderson ora pra caramba, jejua pra caramba, não falta culto. Né? Quando não está no culto, está no hotel, por exemplo, que está num curso lá, sei lá quantas pessoas, ele vai buscar uma coisa que vai edificar, porque querendo ou não, o diabo, né? A Bíblia diz mesmo que desça um anjo de luz, mas se pregar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, o diabo ele é estrategista e mestre na paciência. O que ele vai tentar? Vai tentar atuar em todos os aspectos. Cara, o cara não está aqui hoje na igreja, está num mega evento. Tu acha que não vai tentar lá, não vai agir lá? Vai, mas daí pelo fato de estar se alimentando, se fortalecendo, aquilo que foi estabelecido, determinado e quebrado, não vai ter mais força. Mas é que nem uma roça, né? Você vai ter que estar limpando sempre. Porque, cara, você plantar um fruto, vai ter que esperar germinar, vai ter que regar para dar o fruto. Mas mato ninguém planta. E como é que sim isso cresce? Então a vida espiritual é constantemente uma vida de limpeza, né? de organização, de estruturação, para que aquilo que foi feito, ministrado sobre a vida dele ou da pessoa que está assistindo, né? Precisa ser cultivado. Acho que a palavra mais correta seria cultivar isso em Deus, né? Cultivar isso em Deus. Então, o que eu sugiro para você que está assistindo a gente? Se você tem alguma coisa que você não consegue resolver, não consegue entender, busque um pastor, busque um líder espiritual. Clínico geral tem um monte. Quando um clínico geral não resolve, o que você precisa fazer? Buscar um especialista, né, na área. Então, nós aqui com a igreja, né, o Anderson hoje, que é uma ferramenta de Deus, porque muitas pessoas vêm na igreja, mas são poucas pessoas que acabam ficando, porque precisa ter esse acolhimento. A gente ora para Deus salvar o homossexual, o traficante e tal, mas daqui a pouco, pensa comigo, se entrar 20 homossexuais na sua igreja, ou 20 traficantes, eu lembro quando eu cuidei de uma igreja num bairro aqui, era considerado na época um dos bairros mais perigosos, entrou o maior traficante da cidade, o porteiro veio, me grudou pelo casaco e disse assim, meu Deus, tu não tem noção de quem entrou aqui. Daí eu falei, cara, deve ser o presidente, o primo do presidente, porque você, né? Daí ele falou, cara, esse cara é perigoso, pastor. Eu falei, ele está no melhor lugar. Mas pastor, tu não sabe quem é ele? Eu falei, ele que não sabe quem é Jesus, porque ele vai ter que se curvar. Então nós ganhamos ele para Jesus, o lugar que era um ponto de droga, hoje é uma igreja. Né? Então a transformação. Eu lembro de uma menina, de uma irmã do Circo de Oração, orava todo dia de manhã comigo, eu abria a igreja das 15 para 6, né, até 7 horas para orar, e ela tinha 2 filhas gêmeas. E eu lembro que no final de uma reunião assim, ela olhou para mim, ela disse assim, ó, a menina veio de bicicleta assim, olha aí, pastor, isso aí era para ter nascido um piá. Eu falei, não fala isso. Não, mas é verdade, pastor. Eu só nasceu com cabelo e, né, mas era para ter nascido um guri. Eu falei, não fale isso. Retiro o que você falou. E ela insistiu na simplicidade dela. Eu falei, não fala isso. Um grito com ela, não fala isso. Você está liberando a palavra sobre ela, uma palavra de maldição. E isso pode acontecer. Aí ela viu que eu estava falando sério. Daí eu falei, volta e retira. Diga assim, ó, eu retiro o que eu falei. Eu abençoo a minha filha. Ela nunca vai ser um menino. Ela ficou desconfortável. Aí desviaram da igreja e tal. Pergunta o que é a menina hoje. Bah. Entende? Então, precisa ter um cuidado, precisa ter um acompanhamento, né? Que nem eu mencionei antes sobre a questão de quem eu ando hoje, uma resposta para essa geração que está em conflito de identidade para que realmente consiga vencer. Cara, eu não consigo ajudar mais profundamente uma pessoa. Eu consigo ajudar uma pessoa dentro daquilo que eu tenho conhecimento, né? Que eu estudei, que a gente ajuda e tal. Mas, cara, eu posso trazer informação para alguém como pastor, mas o Anderson consegue trazer transformação. Eu tenho conhecimento, mas eu não tive a vivência. O Anderson teve a vivência. Então, eu consigo informar pessoas. Ele consegue informar e transformar. Porque aquilo que veio para matar ele, cara, isso é muito forte. Aquilo que veio para te matar, não te matou e deixou você mais forte. Então, é algo que acaba ficando mais profundo. Eu consigo trazer informação rasa. Você consegue o mais profundo para levar a transformação e salvação. Que forte. Léo, aquilo que, só complementando o que o pastor falou, aquilo sobre quebra de maldição, tá? Como eu entendo isso hoje, eu acho que esses atos proféticos que a gente faz de quebra de maldição, de oração de quebra de maldição, isso é muito importante para que se estabeleça como fosse um limitador. A partir dali para trás, você viveu algo, tu tá no mundo espiritual limitando aquilo para frente para não viver mais. Tu bloqueia, tu limita aquilo,
no ato profético, onde a mãe vai orar, onde a pessoa que liberou aquela palavra vai desfazer aquilo no mundo espiritual, vai tirar aquela liberalidade. Porém, é aquilo, né? O demônio ele vai sair, vai se afastar de uma maneira bem clara, mas ele vai ficar rondando. Exato. Entendi. Isso vai ser algo, como eu falei no início, sempre. Então, quem está nos acompanhando, e eu não falo nem necessariamente de homossexualismo, eu falo pecado em geral. Hoje as pessoas às vezes elencam o homossexualismo como um pecado diferente dos outros. Por quê? Porque é um pecado que chama mais atenção, é algo que gera mais desconforto na sociedade. Por quê? Porque vai de encontro aos valores da família e muitas outras coisas. E hoje se criou e também porque, como as trevas têm um interesse muito grande em destruir a família, que é um dos principais ataques das trevas, eles usam muito isso. Por quê? Porque é um público, digamos assim, que faz aquelas paradas gay que já são uma coisa horrível, que trazem esse pecado de maneira muito mais explícita. E o que Satanás quer trazer isso, que não é natural, para uma coisa natural. Sim. Então, cada vez mais, eles atacam nessa área. Então, assim, que as pessoas consigam, em primeiro lugar, identificar que isso é pecado. Que eu acho que é o primeiro passo. Enquanto tu ficar te enganando, mas eu nasci assim, mas não sei o quê. Meu querido, se tu acha que nasceu assim, não vai resolver nada. Não vai ter uma mudança. Enquanto tu não identificar, então, tá, beleza, nasci assim, ou aconteceu uma situação que gerou isso, mas eu entendi que isso não é o correto e eu não quero mais, eu não aceito. E acho uma mudança de caminho. Conversão é mudança de caminho. E é uma coisa muito opcional da pessoa fazer ou não. Claro que tem toda uma parte espiritual de perturbação, ali, de ataques, de opressão, que fazem com que a pessoa não consiga de uma maneira natural fazer isso. Vai ter que ter um espiritual ali por trás, para pessoas ajudando, como a gente viveu aqui, para que essa mudança possa acontecer. Mas eu te digo que, por experiência própria, o mais importante de tudo é a pessoa querer essa mudança. Pode todo mundo querer. Se o cara não querer, não vai rolar, né? Não vai. Minha mãe quer, meu pai quer, meu tio quer. E é exatamente isso. E não é nem um querer superficial, é querer de verdade. Porque eu já falei com pessoas que já passaram, que estão vivendo a situação que eu já vivi, e que elas falam, eu queria. Eu queria. E que falam, André, eu queria ter essa força de vontade que tu tem. Eu já vi várias pessoas, essa força de vontade que tu tem. Porque o mais fácil seria sair do trabalho, final do expediente, vai beber, vai pra festa, é mais fácil. Sim. O pecado, ele é acessível, ele é fácil. Se não fosse assim, a pessoa não pecava. Ele não é uma coisa que te causa qualquer desconforto. Não causa. Vai causar lá na frente, porque o final é morte. Mas o processo não é tão ruim. Muitas vezes é mais doloroso, é mais difícil tu te manter na presença de Deus do que tudo isso. Muito mais. Uau. Então, é realmente uma opção. É tu querer entender o que tu quer viver. Quem tu quer ser, entende? E é isso que eu queria falar para você, pedir para você deixar um conselho para nos encaminhar para a reta final do nosso podcast, que você falasse com alguém que talvez esteja vivendo exatamente assim. Talvez a gente esteja falando com alguém que também se afastou dos caminhos do Senhor e está vivendo essa vida, ou talvez alguém que nunca ouviu falar de Jesus, né, que também esteja vivendo essa situação. O que você diria para ele, além de você dizer que basta querer? Basta querer é muito subjetivo. É basta querer e se mover em direção a isso. É buscar maneiras, buscar estar num ambiente que te proporcione isso. Porque sozinho tu não vai vencer. Tem que estar num ambiente de uma igreja, num ambiente de pessoas que estão no mesmo propósito, para que isso venha realmente acontecer. Mas o meu principal conselho para alguém que está nesse momento, que vivendo isso e que entende que não é esse o propósito da vida dele, que entende que não é o que ele quer para a vida dele, que ele quer essa mudança. Meu principal conselho, se afastar das pessoas que não estão no mesmo propósito. Porque a primeira coisa que as pessoas vão dizer, tá ficando louco. Eu ouço hoje muito, mas deixou de ser gay? É uma coisa que tu não consegue nem às vezes responder, porque na verdade, se eu for olhar para trás, a pessoa deixou de ser, não é uma coisa assim que eu troquei de roupa e aquilo não é mais parte. É um processo. É um processo. Cura. E hoje, olhando pra mim, parece que eu nunca fui isso. Eu não tenho na minha cabeça mais isso. Já passou, entendeu? Olha que interessante essa parte. Significa dizer que você hoje sou se eu perdoou, de verdade. mas que você se perdoou também. Porque tem gente, pastor, e o senhor sabe melhor do que eu essa parte espiritual, que pede para que o senhor transforme, Jesus transforma, perdoa, mas ela não consegue se perdoar. Olha que forte isso. Eu me perdoei totalmente. Eu me perdoei totalmente. Tanto que você nem se lembra mais do que você viveu. Não, o que eu vou te falar? Quando eu olho pra trás e olho pra Não sente saudade. aqueles 10 anos
Não, teve momentos ali que eu vivi com amigos e coisa que tu não te arrepende de tudo, assim, entende? Não foram 10 anos por mais que foram 10 anos de trevas, não foram 10 anos de tristeza, porque não era de todo tão ruim. Você conheceu gente. Alegrias momentâneas. Então, se tu olhar pra trás, não foi tão ruim. Mas, o que eu vou dizer? Que quando eu olho pra lá e eu me vejo hoje, eu vejo como se fossem duas pessoas diferentes. Hoje, eu me vejo sendo eu. Hoje eu me vejo eu como empreendedor, como pessoa, como homem, como filho de Deus. Sem crise de identidade. Eu. Se conhece E aqui parece que eu vejo um outro Anderson que não era eu, tu entende? Meu então Deus. Por isso que parece que aquela pessoa, eu não me sinto nem como dizer assim, me sinto pecador para aquela pessoa. Não me sinto porque parece que aquilo não era eu mais, entende? Olha só. Que ele já era outra pessoa que não existe mais, entende? Sim. Então é um outro Anderson, e as pessoas me falam muito isso, né? Que não dá pra acreditar que eu sou a mesma pessoa que eu era antes, quem me conhecia de antes, sabe? Glória a Deus. Que bom, né? Confirma o sentimento. Então eu não me vejo com aquela pessoa. Mas como um conselho pra quem tá passando por isso. Primeira coisa, se afastar de certas pessoas. Porque o ambiente e sempre certos vence. ambientes, porque o ambiente sempre vence. Não dar ouvidos, porque a maioria das pessoas vai falar, mas Anderson é a coisa mais normal do mundo, tá viajando, você é uma lavagem cerebral. Sim. Por quê? Porque as pessoas hoje, o mundo inteiro, isso é normal. Isso é normal, entende? O anormal é a gente achar que isso não é normal. Isso. Então, primeira coisa, não dar ouvidos. Se tu entendeu que esse é o teu propósito, que Deus tem algo na tua vida, caminhe em direção a isso. Vai buscar uma igreja, vai buscar um ministério, vai buscar se envolver, vai buscar viver dentro do propósito daquilo que Deus tem pra tua vida e deixa o resto de lado. E outra coisa, as pessoas ficam... Quando eu me desviei a primeira vez, a única vez, né? Quando eu me desviei lá antigamente, foi assim, eu fui pra uma festa, fiquei com umas pessoas, me envolvi com pessoas, e é como se algo se quebrasse, eu não me sentia mais pertencente à igreja. E hoje eu digo para as pessoas assim, ó, quando eu voltei para a igreja, foi um processo. Eu voltei para a igreja, eu ainda fui em algumas festas, fiquei com umas pessoas, voltei para a igreja de novo. Durante um ano, eu ia na festa, no outro domingo ia na igreja. Daqui a pouco... O crente Raimundo. Me envolvia com alguém Sim. Pela igreja naquela semana. Mas foi um processo. Sei lá, Sim. no começo daquele ano, talvez assim, eu ficava uma vez por semana com alguém. Depois já era uma vez por mês. Depois já não era nem uma vez por mês. Entende? Isso foi um processo. Então, assim, o que eu diria para as pessoas? Foi para Jesus, resolveu mudar a vida, mas ali na frente caiu. Levanta e segue, entendeu? Não pode desistir não de desiste. buscar. Não desiste. É a pior coisa de desistir. Porque provavelmente a pessoa que vivia uma vida toda de pecado, toda diferente, não vai ser num espaço de mágicas da noite pro dia. Então, começou na igreja, se envolveu com a igreja. Uma pessoa chamou ali, aconteceu, fui em viagem, me envolvi com alguém, aconteceu uma situação, me arrependi, vai pra igreja, perde o joelho, perdoa, acabou, e bola pra frente. E aquilo cada vez mais se afastando mais de ti. Mas eu disse, não pare. Isso é uma jornada. Sim. Essa jornada de conversão. Isso que, não, mas agora eu tô em pecado, não posso mais pra igreja. Não, isso é Satanás que coloca. Pra afastar mesmo. A Bíblia diz que quando alguém pergunta pra Jesus, né, tem que perdoar o irmão 7 vezes. Jesus 70 vezes 7. Então, assim, é a mesma coisa. Se o irmão, uma pessoa entre nós, a gente tem que perdoar 70 vezes 7, quanto mais Deus. Então não vai se tu caiu uma vez que, não, eu tô sujo, se afasta de Deus. Não, levanta a cabeça e continua na direção. Uma coisa que te perguntei lá atrás, eu perguntei pra ti assim, cara, eu quero ver você casado, quero ver você construir uma família. E tu falou pra mim, não, pastor, meu Deus, não consigo me ver. E hoje? Hoje eu consigo visualizar isso já, mas ainda... É um processo. É um processo. Hoje eu ainda não me vejo namorando com alguém tão logo, assim, ou vivendo com alguém, ou casando com alguém. Não me vejo, mas é algo que eu não cogitava. Eu pensava, até uma ideia que queria... Tem um pouco de pensar nisso ainda. Tenho muita vontade de ter um filho, né? Muita vontade de ter um filho. E ano passado eu estava já prestes para me inscrever naquela fila de adoção, que eu queria adotar uma criança. Que eu queria... Por que eu pensei assim, ó? Eu vou adotar uma criança, daí eu vou ter um filho. Eu já tenho um filho, eu já sou um pai. Eu já tenho a experiência de ser pai, já é mais próximo de uma família. Depois de achar a esposa é mais fácil ainda. Já vai conectando as coisas. Eu queria pular uma etapa. Hoje eu já não sei se eu tenho isso tão... Como que vai acontecer, mas eu não me imaginava tendo um filho de uma maneira natural. Hoje eu já estou pensando em não adotar para quem sabe lá na frente ter meu, entende? Então é algo que idade tu tem? Eu tenho 34. É bem novo. Jovem ainda. Então é algo que Deus... Mas assim, se tu falasse comigo um ano atrás, eu não imaginava de jeito nenhum. De jeito O processo Hoje está em pleno eu já vapor. estou visualizando que isso Glória a pode Deus. acontecer, mas ainda não é algo tão próximo. Sim. Eu ouvi aquele menino que converteu agora, acho que é Miguel, né? Que era Catilares, que era uma trans que agora se converteu e está com 1,5 milhão de seguidores aí no Instagram.
E as pessoas perguntaram pra ela, tá, mas se estiver namorando? Ele falou, não, agora é o começo do processo, eu não me vejo namorando ainda. E é bem isso, sabe? Eu acompanhei alguns pastores que já foram, até tem um que eu acompanhei no Instagram que foi travesti já, hoje ele é casado. Mas foram 10 anos até que ele mudou totalmente e hoje ele é um pai de família e tal. Então eu acho que isso tudo é um processo, sabe? A gente tem que respeitar esse processo. Com certeza. E não pular etapas. Não pular etapas. Uma das primeiras coisas que Deus falou comigo, eu tinha começado a vir na igreja fazia poucos meses, assim. Fazia um ano já, eu acho. Que o primeiro ano foi um pé lá, um pé cá, né? O primeiro ano foi todo assim. E o segundo ano foi onde eu comecei a realmente querer me envolver um pouco mais na igreja, onde eu resolvi voltar a tomar ceia, que eu não tomava fazia 10 anos. Então, tomei a ceia. E eu fui num retiro de um outro ministério. E nesse retiro, eu disse, mas Deus... Porque daí eu tava nesse dilema do casado, ter filho, de ter família. Eu pensei, tá, mas eu quero ser um pastor. Isso já tá claro na minha cabeça. Como é que eu vou ser um pastor se eu não vou ter uma esposa? Porque pastor, tu tem esposa, né? Normalmente, né? Você queria ser um padre. Eu queria ser um padre. Mas eu não quero casar. Como é que vai acontecer isso? E Deus usou uma pessoa naquele retiro para falar comigo assim. A pessoa me disse assim, uma coisa de cada vez. Uau. E eu lindo que Deus não deixa a gente sem resposta. E eu vi com aquilo muito claro na minha cabeça, assim, uma coisa de cada vez. E eu fui voltando para a igreja, voltei a tomar ceia, comecei a buscar mais de Deus. Eu perguntei para o pastor, mas eu não sei, não tenho muito hábito de jejuar. Ele falou, faz isso, faz aquilo. Eu comecei a jejuar um pouco mais, até jejuar um pouco, tem que jejuar mais de novo, dei uma relaxada. Vou te puxar a orelha. Mas comecei a jejuar um pouquinho mais. Então foi mudando certas coisas. Mas foi tudo numa linha de tempo, assim, num processo de ir mudando. E hoje eu vejo que se eu pegar esse ponto lá de quando eu comecei na igreja de novo, e onde eu sei que Deus vai me levar ainda, eu acho que eu devo estar nos 40% hoje ainda, para menos. Porque eu sei que Deus tem muitas coisas ainda. Então eu tenho que respeitar esse processo de uma coisa de cada vez. Porque a minha vontade hoje é entrar na FENAC lotado e ser ministrando para 5.000 pessoas. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu falo para quantas pessoas tiver que falar. Sim. Mas eu sei que Deus tem que preparar tudo isso. Glória a Deus. Que maravilha. Pois é, Léo, tá bom demais, né, cara? Mas eu acho que história inspiradora, né? Sim. A gente precisa assim, caminhar já pro final aí do nosso... Não, a gente acabou nem falando de negócios, acabou ficando só no A gente espiritual. faz segundo. Não, a gente faz mais um, né? Mas depois a gente faz de novo aqui. Com certeza. O Anderson volta para falar depois da parte empreendedora do que o Senhor está fazendo na vida dele, né? Porque quando Jesus transforma, a transformação é completa, né? Todas as áreas. E ele cuida, né? Cuida de tudo. E, rapaz, que honra ouvir um pouquinho da tua história. A gente sabe que isso é só uma parte, não tem como você resumir uma vida em 40, 50 minutos. Mas a gente quer agradecer demais, Anderson, a tua disponibilidade, a tua coragem de botar a tua cara aqui e dizer que Jesus transforma, né? De que Jesus ele é poderoso, Glória a de Deus. que Cristo é real, de que o poder... E que, aliás, o maior milagre você viveu, você está vivendo, né? Que é muito bacana a gente ler a Bíblia e você encontra milagre de Jesus o tempo todo, né? Mas a maior transformação, o maior milagre que a gente pode viver é quando você encontra pessoas assim que tiveram a transformação de vida, né? De caráter. Então, cara, te agradecer demais aí de todo o nosso coração a tua presença aqui, você veio aqui, e a gente tem certeza que muitas pessoas que vão nos assistir vão se identificar com a tua história. E a gente te deseja muito sucesso. Essa caminhada com Cristo, a gente sabe que não é só sucesso também, não é só alegria. A gente sabe que é um desafio, mas o que a gente tem certeza é que é recompensador em cada segundo. Pastor. Cara, sabe que tem um pastor que te ama muito. Tem um cara incrível, um cara especial. A gente sabe que logo, logo não vai ser só estados, né? Vão ser nações, eu não tenho dúvida alguma. Amém. E eu quero dizer, deixar registrado aqui, né? Que tu pode contar com a gente sempre. Né? O mesmo pastor que te deu o primeiro abraço lá atrás. E a gente tem um dilema que ninguém solta a mão de ninguém, né? Amém. Vai continuar te sustentando onde você for, né? Essa cobertura chamada Life Peace está indo com você. Eu tenho certeza que é só o começo, que nem você falou, 30%, 40% no máximo. Tem muita coisa ainda para Deus fazer na tua vida e através da tua vida. Tamo junto. Amém. Amém. Queria agradecer a vocês dois, então, pela oportunidade. Pastor, desde o primeiro momento que eu entrei aqui na igreja, desde a primeira vez que a gente conversou, eu lembro que a primeira conversa até foi estranha, assim, porque eu estava muito tempo sem contato de conversar com o pastor, né? Imagina, eu vivi a adolescência inteira com vários pastores, uma demanda de igreja ali,
E depois, anos afastado disso, vim conversar com o pastor. E a maneira com que ele conversou comigo, com acolhimento, sem julgar nada. Então, assim, ele fez o papel de pastor, de acolher, e o Espírito Santo fez o papel dele de convencer. Que benção. Então, hoje eu entendo que... Ficou bonita a frase, né? Colher e convencer. Porque é verdade. Muitas vezes as pessoas se afastam porque pessoas despreparadas querem fazer o papel do Espírito Santo. Querem fazer o papel de Deus, quando não está neles. Esse papel é do Espírito Santo de convencer. Uau. A palavra, o pastor ministra, o pastor fala, o pastor orienta, mas quem convence é o Espírito Santo. E cada um tem um tempo certo para isso. Que benção. E respeitar isso, eu acho que é um dom de um pastor. E o pastor, com certeza, tem esse dom de conseguir entender esse propósito de Deus nas coisas e deixar que Deus age através dele, muitas vezes sem nem mesmo ele falar. Então, muitas vezes, esse silêncio de saber ouvir, de saber esperar, de saber o tempo certo das coisas acontecer, para que a pessoa não se perca, é um grande diferencial do Life Peace. É o diferencial do pastor Cassiano, né, do ministério. Reflete em Cristo, né? Reflete em Cristo e a gente vê isso. Porque Cristo é isso, né? Sem julgamento, né? E talvez, como você estava falando, né, alguém esteja assistindo que talvez teve uma experiência ruim, né? Cristo ama, Cristo é amor, Ele é abraço, né? Ele é perdão acima de tudo. E que, através do teu testemunho hoje, muita gente possa encontrar Cristo, né? Encontrar Cristo e se sentir amado por Ele, né? Se sentir perdoado por Ele. Que a gente vive hoje um mundo de julgamento, né? De julgamento. E todo mundo hoje tem opinião formada para tudo, né? E esquecem do que Jesus faria, né? Como Jesus abraçaria. Jesus estaria agora nas ruas abraçando, né? Os homossexuais, as prostitutas, os traficantes, os drogados. E o nosso propósito também aqui, com o nosso podcast, pastor, é isso, né? Glória a Deus. É levar o amor de Cristo acima de tudo, de todas as coisas. Se a gente conseguir alcançar uma pessoa através nosso trabalho todo que vem pela frente, nós vamos poder sentar e dizer assim, cara, valeu muito a pena. Né, glória a Deus, muito. Mais uma vez, gratidão. Se quiser deixar o teu Instagram, o pessoal te seguir aí. Meu Instagram é @eu_Anderson_Claro. @eu_Anderson_Claro. Pastor Cassiano, também. @pr.cassiano_silva. PR Cassiano Silva. Um abraço para todos vocês, gratidão pela companhia, agradecer aqui, pastor Cassiano, de todo o nosso coração, a equipe que está aí trabalhando, né? Sim. Eu tenho aqui, o senhor sabe de cor, mas eu quero ler. O Vladimir Dias, o Matheus Ribeiro, a Cássia Bertoldi, agradecer ao senhor e mais uma vez também a tua presença ilustre. Que Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Desejamos a vocês muita saúde, paz e prosperidade. Amém. Deus abençoe. Amém.